Olá, tudo bem? Muitas vezes, ouvimos dizer que o ser humano é responsável por grande parte dos problemas que afetam a natureza. E de fato, nossas ações podem causar consequências enormes para os animais que dividem este planeta conosco. Mas existe também o outro lado da história. Quando um animal está em perigo, muitas vezes somos nós que temos as ferramentas, o conhecimento e a capacidade de fazer alguma coisa. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. São cenas de animais que estavam completamente indefesos diante de situações perigosas, mas que tiveram a sorte de encontrar pessoas dispostas a parar tudo para ajudá-los. Este pequeno cachorro abandonado caminhava sozinho próximo aos trilhos de uma ferrovia, procurando desesperadamente alguma coisa para comer. Ele estava com fome, assustado e completamente desamparado. Quando um homem se aproximou, o filhote ficou ainda mais apreensivo. Afinal, depois de tudo que provavelmente havia enfrentado nas ruas, confiar novamente em um ser humano não seria nada fácil. Mas aquele homem tinha uma intenção diferente. Com paciência, conseguiu conquistar a confiança do cachorro. Pouco depois, levou o pequeno para sua casa. Um pequeno tubarão acabou ficando preso entre algumas rochas. Sem conseguir retornar para águas mais profundas, suas chances de reencontrar a própria família diminuíam a cada momento. Alguns surfistas perceberam o problema e tentaram empurrar o animal de volta para o mar. Don't worry about our body, dude. Something gonna go. Go on. It's out. Em meio a um incêndio, um pequeno gatinho acabou ficando preso dentro de uma casa tomada pela fumaça. O animal inalou uma quantidade enorme de fumaça e perdeu a consciência. A situação parecia desesperadora, mas um bombeiro encontrou o filhote e imediatamente começou a trabalhar para salvar a sua vida. Em outro caso impressionante, um animal estava sofrendo uma parada cardíaca. Muita gente talvez não soubesse o que fazer naquele momento e simplesmente desistiria diante de uma situação tão complicada. Mas este homem, na Índia, decidiu tentar até o último instante. Em uma estrada na Tailândia, algumas pessoas se depararam com uma cena assustadora. Uma enorme cobra havia se enrolado ao redor de um jovem cervo e apertava seu corpo com força, tentando sufocá-lo. Esta preguiça precisava atravessar uma rua movimentada, e um homem, percebendo o perigo, decidiu ajudá-la a chegar do outro lado. Em outra parte do mundo, um cachorro acabou caindo dentro de um canal. A correnteza e a profundidade tornavam o resgate extremamente difícil, mas quando algumas pessoas perceberam o que estava acontecendo, elas se uniram. Cada um ajudou de alguma maneira, até que finalmente conseguiram retirar o cachorro da água. Esta tartaruga marinha estava enfrentando um problema ainda mais grave. Uma rede havia ficado presa profundamente em sua garganta, dificultando sua alimentação e até mesmo sua respiração. Sem ajuda, a situação poderia terminar de maneira trágica, mas algumas pessoas encontraram o animal e decidiram agir. Algumas pessoas encontraram um lobo selvagem em um estado crítico. O animal precisava de uma reanimação imediatamente. Mesmo sabendo que estavam diante de um predador poderoso e potencialmente perigoso, eles não pensaram duas vezes.
Este pequeno cervo havia se metido em uma situação terrível e lamacenta. Ele estava completamente preso na lama e não conseguia sair sozinho. Foi então que um homem chegou utilizando uma escavadeira e, com movimentos extremamente precisos, ele começou a remover a lama ao redor do filhote, tomando cuidado para não machucá-lo. Em outra situação, uma escavadeira também foi utilizada para resgatar um urso que estava preso e precisava desesperadamente de ajuda. Quando um filhote de cervo caiu e ficou preso em uma cerca, sua mãe tentou desesperadamente libertá-lo. Algumas pessoas se aproximaram e começaram uma longa operação de resgate. Depois de muito esforço, finalmente conseguiram libertar aquele filhote. Baby's okay. Baby's okay. No one wants to hurt her. Here you go. No meio do deserto da Argélia, um motorista de caminhão encontrou uma cena que não conseguiu ignorar. Um camelo completamente exausto estava caído ao lado da estrada. O animal parecia não ter forças para continuar. Então, o motorista parou o caminhão e ofereceu água àquele camelo. Em outro resgate, um bezerro caiu em um canal com uma correnteza extremamente forte. A força da água tornava praticamente impossível para o animal se manter em segurança. Foi então que um homem decidiu entrar na água e arriscar a própria vida para salvá-lo. Quando este gato caiu na água, parecia não haver nenhuma maneira de ele conseguir sair sozinho. Mas um homem teve uma ideia inesperada. Utilizando uma estratégia simples, conseguiu alcançar o animal, trazê-lo de volta para um lugar seguro.
Quem já viu uma mãe pata caminhando com seus filhotes, sabe como eles podem ter dificuldades para acompanhar. Foi exatamente isso que aconteceu. 2 pequenos patinhos não conseguiram subir na calçada para continuar seguindo a sua mamãe. Por sorte, um homem percebeu a dificuldade e resolveu ajudá-los. Muitas vezes pensamos que os animais não conseguem entender o que acontece ao redor deles. Talvez porque não consigamos conversar com eles da mesma maneira que conversamos entre nós. Mas isso não significa que eles não sejam inteligentes. Olha isso. Essa tartaruga marinha é uma prova disso. Ela percebeu que havia alguma coisa presa em suas costas, tentou resolver o problema sozinho, mas não conseguiu. Esta família costumava caminhar pela praia com seus cães, e os animais adoravam brincar na água. Mas naquele dia algo inesperado aconteceu. Um dos cachorros acabou se afogando. O dono percebeu imediatamente o que estava acontecendo e correu para agir. Quando este pequeno husky se engasgou com a comida, a situação rapidamente ficou grave, mas o homem que estava por perto não desistiu dele. Em uma área industrial, um cachorro abandonado acabou sofrendo um dos acidentes mais perigosos desta lista. Ele caiu em uma mistura que parecia pinche e ficou completamente preso. Os trabalhadores ouviram os gritos do cachorro e perceberam que precisavam agir rapidamente. No Cazaquistão, 2 moradores estavam dirigindo quando perceberam algo estranho. A temperatura naquele mês havia chegado a impressionantes 58 graus negativos. E no meio daquele frio extremo, eles encontraram um cervo parado, com a cabeça abaixada. Yeah, go outside. No Paquistão, este homem também decidiu colocar a própria segurança em risco. Um pombo ferido estava se afogando na água e precisava ser retirado dali. Graças àquela missão de resgate, aquele pombo teve a oportunidade de se recuperar completamente e continuar sua vida. Os incêndios florestais também deixam um rastro devastador. E quando as chamas finalmente desaparecem, a destruição permanece. E foi depois de um grande incêndio que esta mulher saiu procurando animais que precisavam de ajuda. Em outro resgate emocionante, 2 caiaquistas estavam próximos de uma região montanhosa quando perceberam que um filhote de alce havia caído de uma encosta e terminado dentro da água gelada. Got her. I got ya. Buddy. Hey, buddy. It's okay. It's okay, bud. It's okay, buddy. She'll warm up quick. Keep moving. Yeah. No norte da Índia, um leopardo selvagem também acabou precisando desesperadamente da ajuda de humanos. O animal estava procurando água quando colocou a cabeça dentro de um recipiente e ficou preso. E depois do resgate, ele foi levado para uma região mais afastada, onde poderia voltar para a natureza com segurança.
E então chegamos a um dos encontros mais emocionantes. Esse filhotinho de elefante havia caído dentro de uma vala e não conseguia mais sair. Sua família estava por perto, mas não conseguia fazer nada para libertá-lo. E o tempo passava e parecia que os elefantes já estavam perdendo as esperanças. Foi então que os trabalhadores especializados em resgate de animais chegaram ao local. Utilizando uma escavadeira, começaram a remover cuidadosamente a terra ao redor do elefante. E pouco tempo, abriram espaço suficiente para que o pequeno elefante pudesse sair e finalmente encontrar a sua família. E de certa maneira, parece até que aqueles elefantes agradeceram pela ajuda que receberam. Alguns momentos mostram que os animais conseguem demonstrar gratidão de maneiras que nós nem sempre esperamos. E talvez essa seja uma das maiores lições de todos esses resgates. Nós não precisamos falar a mesma língua para entender quando alguém está sofrendo. E às vezes, basta parar por alguns minutos, olhar ao nosso redor e decidir fazer alguma coisa. Agora eu quero saber de você, qual desses resgates mais chamou a sua atenção? Conte aqui nos comentários logo abaixo. E muito obrigado por assistir o vídeo. Nos vemos até o próximo. Tchau!